Já que a minha pergunta é para psicóloga, tá? No meu caso é o seguinte, eu gostaria de saber, vocês estão falando de procrastinação, né? Isso. Eu sempre fui uma pessoa muito proativa, tá? Sempre fiz as coisas, no momento eu estava trabalhando, tudo, e aconteceu que eu tive meu bebê e vai fazer 2 meses que eu perdi ele, tá? E assim, eu não sei o que aconteceu, que eu parei com tudo. As pessoas me chamam para sair, eu não tenho mais vontade. As pessoas me chamam para até mesmo para ir para a igreja, eu não sinto mais vontade. Eu gostaria de saber se no meu caso seria essa procrastinação, uma pura preguiça, ou pelo momento que eu estou passando, ou já se inclui no caso de depressão. Muito obrigada pela sua participação. Gisele, lógico que não dá para... É pouco tempo, né, que a gente conversou com ela, mas eu peço para a senhora orientar. Mas olha, bacana essa pergunta, gostei, parabéns, porque vale a pena a gente falar sobre isso. Como eu disse, a procrastinação pode ser um sintoma de diversas doenças, né? No caso dela, ela perdeu uma criança, então ela está vivenciando um luto. E provavelmente esse luto está vindo com um processo de depressão devido ao luto, que tem um período de tempo para demorar, que geralmente dura em torno de 6 meses. Todas as pessoas que perdem um ente querido, principalmente quando é mãe e filho, que a relação mãe e filho é algo forte demais. Então você vive esse momento de depressão, de não querer ter contato com nada, de não querer ter força, porque internamente você está tendo um gasto com luto. Então, neste caso, é um sintoma da depressão que ela está vivenciando com uma causa, existe um luto. Então, se em 6 meses não passar, ela está vendo que está difícil, não está conseguindo, vale a pena ela fazer um processo psicoterápico para ela aprender a lidar com aquele luto, porque não é fácil. Ela não vai simplesmente esquecer que o filho simplesmente morreu, não. Ela vai aprender a lidar com aquela falta. Então a terapia ajuda muito nisso por um período de tempo. Então fica uma dica importante aí para você, tá, Gisele? Eu vou pedir para vocês continuarem aqui e a gente daqui a pouco continua o nosso bate-papo. Eu tenho que ir para o intervalo rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta e continuo conversando sobre procrastinação. E se você tem alguma dúvida, faça a sua pergunta através do Twitter, onde nós estamos como @nosso programa, ou então, assim como a Gisele fez, aliás, Gisele, um beijo grande para você. Você pode ligar e fazer a sua pergunta ao vivo ou deixar com a produção. 0 operadora 11 3337 5886. Eu vou para um break então rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta, não sai daí. Não vou deixar de lutar, não vou lutar sem recuar, preciso te sentir todo dia. O nosso programa está de volta e nós estamos conversando sobre procrastinação, como administrar o seu tempo. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Verusca Gendov, que é psicóloga, a Vânia Faria, que é consultora em gestão de tempo. As duas estão conversando conosco. Se você tem dúvidas, pode esclarecer através da internet, no Twitter, onde nós estamos como @nosso programa, ou então ligando para 0 operadora 11 3337 5886. Agora eu quero voltar e quero perguntar um pouco a respeito, voltando ainda ao mercado de trabalho agora para a Vânia. A gente estava até continuamos no intervalo conversando sobre procrastinação aqui e me surgiu a dúvida até sugerida para a gente falar sobre isso pela própria Vânia. As perspectivas de carreira que a pessoa tem então dentro da empresa podem fazer com que ela haja mais ou menos, procrastinando mais ou menos? Eu vejo que tem 2 fatores que definem a procrastinação dentro das empresas. Um que é a pessoa se sentir adequada dentro daquele ambiente. Bem segura, digamos assim? Está mais relacionada a valores organizacionais. Entendi. Se os valores pessoais dela estão combinando com os valores da empresa, ela se sente mais motivada e é uma coisa bem inconsciente. Ninguém sabe explicar por quê, mas ela se sente parte da empresa. Então, isso é um fator determinante para diminuir o nível de procrastinação dentro da empresa. A outra questão é perspectiva, né? O ser humano, ele é movido a visões de futuro. Ele gosta de pensar, eu estou aqui nessa empresa e daqui a 2 anos eu estarei, mas já estarei numa posição melhor. Isso faz com que a pessoa tenha mais motivação. O contrário acontece quando ela entra para uma posição temporária. Por exemplo, ela entra como estagiária e vai ficar apenas 6 meses fazendo estágio e sabe que não tem perspectiva de contratação. É claro que a motivação vai ser menor. Né? Mesmo ela estando ali para aprender, podendo obter conhecimento de uma carreira, ela sabe que o tempo dela é curto.
Então, ela vai aproveitar muito mais aquilo que é interessante para ela do que o que é interessante, talvez, para a empresa. Não podemos generalizar nunca, né? Mas isso acontece sim. Eu já vou perguntar sobre se dar conta para a doutora Verusca, mas eu quero perguntar primeiro para você. Tá. Como que dentro do ambiente de trabalho, alguém procura a vocês, a sua empresa, ao consultor de gestão em tempo, como é que se identifica que existe um trabalho, uma dificuldade das pessoas resolverem logo as coisas, que existe um problema de procrastinação? Como é que funciona isso? Como é que as empresas percebem isso? Geralmente, quando a empresa tem o foco em resultado, orientação para resultado, e a equipe não está alcançando objetivos, uma anteninha já fica ligada, né? Por que eles não conseguem? E muitas vezes numa empresa tem equipes que conseguem e outras não conseguem. Aí sim a anteninha fica mais ligada ainda, né? Por que eles conseguem? Geralmente é um fator de gestão do tempo. Tá relacionado a planejamento e gestão do tempo. É muito importante que para empresas que trabalham com orientação para resultado, os líderes e as suas equipes saibam gerir o tempo com planejamento, organização, priorizações. É muito importante ter elencado o que é prioritário, o que se a gente fizer, os nossos resultados serão bons. Então, comece a trabalhar com o que é prioritário e depois você vai assumindo as outras atividades que não são tão prioritárias. Exatamente a pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco, que depois eu vou estender a doutora Verusca, que é: as pessoas, elas percebem que elas estão procrastinando e de forma errada, porque com relação à gestão do tempo, eu imagino que às vezes não dá tempo no horário de trabalho para fazer tudo o que seria necessário. Aí eu vou ter que escolher o que eu deixo para amanhã, o que eu resolvo hoje. Então eu queria saber se as pessoas têm essa percepção de procrastinar de forma errada. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas antes eu vou atender uma ligação, vou falar com a Maria de Minas Gerais. Oi, Maria, boa tarde. Boa tarde. Você fala de que lugar em Minas, Maria? Uberlândia. Um abraço a todos de Uberlândia, em Minas Gerais, que estão nos assistindo. Pode fazer sua pergunta. Olha, é o seguinte, há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, eu estou com a vida assim, totalmente bagunçada, desorganizada. Não consigo organizar minha casa, tá tudo fora, eu fico deixando tudo para depois. Para depois, eu sei que eu estou errada, sou uma mulher de Deus, eu oro, mas não consigo resolver. Eu falo, amanhã vai ser diferente, aí sempre é a mesma coisa. Fico o dia todo enrolando, quando chega a fazer o serviço já não dá tempo mais, o serviço da casa. E eu não sei, eu não consigo encontrar ânimo para começar, para fazer, eu só faço quando não tem mais jeito. Maria, você falou pra gente que isso faz mais ou menos uns 4 anos. Aconteceu alguma coisa para você perceber a sua mudança? Ou você, quando se deu conta, já havia mudado e já começou a procrastinar as coisas? Aconteceu alguma coisa assim, entre eu e o marido, assim, alguma coisa assim, tipo assim, traição, uma coisa assim que foi resolvida, graças a Deus. Mas eu não sei no caso se foi isso. Entendi. Que me deixou assim. Aconteceu isso, já foi resolvido. Eu não tenho tempo. Entendi. Eu digo para as pessoas que eu estou desorganizada, mas as pessoas estão cansadas de ouvir isso também. Entendi. Muito obrigada pela sua ligação, Maria. Foi um prazer atender a sua ligação. Fica na linha, ou então você pode desligar o telefone e acompanhar a resposta que a doutora vai dar para você. Olha, é interessante porque problemas no casamento causam muito isso. Não só no casamento, noivos que estão para casar e vão procrastinando a data do casamento, ficam noivos 6, 7, 8, sabe esses noivos eternos? Sim. É muito comum você sair da sua rota, sair do seu eixo. O perdão ocorre, você realmente perdoou de coração o caso, independente do que foi. Se foi traição, independente do que foi. Você perdoou, mas a sua vida ainda não voltou para o eixo. Ela vai precisar trabalhar nisso em terapia, é o tipo de terapia breve, é super rápido, às vezes 3, 4 sessões ela já organizou isso. Porque ela vai precisar refazer o caminho de onde desandou tudo. Então, entendendo onde desandou, porque a partir do momento que você recebe um choque emocional na sua vida, você desanda com seus comportamentos, suas atitudes, né? Então, a partir do momento que você refaz esse caminho e encontra a sua rota de novo, o seu eixo de novo, acabou o problema. Então, emocionalmente, ela precisa se condicionar a encontrar a rota de novo. Mas o perdão, eu creio que ela já tenha feito, só precisa encontrar a rota.
Muito obrigada mais uma vez pela sua ligação, Maria. Então, se você precisar de ajuda, procure uma terapia também, né? É muito importante, né? Sim, quem quiser escrever também. Às vezes as pessoas querem, né, tirar dúvidas, podem escrever, é fácil. doutoraverusca.com, é só acessar na internet, mandar um e-mail, através do site, eu respondo. Às vezes é uma dúvida, já que às vezes é uma orientação, nem chega a esse atendimento. Já pode ajudar de alguma forma. Então, doutora Verusca te atende com carinho, tá? Que eu sei que muitas pessoas procuram e você vai procurando administrar o tempo para responder todo mundo. É muito grande poder ajudar, né? E o que eu puder fazer nesse sentido, com certeza. A gente sabe que você faz com muito carinho. Sim. Agora eu quero voltar então à pergunta que eu tinha te feito agora há pouco. As pessoas, elas percebem que estão procrastinando ou às vezes é um problema da empresa. Como que eu consigo estabelecer, se não dá, em 24 horas para resolver tudo que eu tenho para resolver, ou nas 6, 8, 12, 9 horas de trabalho, não dá para resolver tudo que eu tenho para resolver? Como é que eu sei o que eu deixo para amanhã, o que eu resolvo hoje? Aprendendo através de treinamento. Porque não é tão fácil assim administrar esse tempo, vamos falar a verdade, né? Mas porque dentro da empresa você olha, sempre tem alguém que trabalha muito, produz muito e tem tempo. Sempre tem essas pessoas com esse perfil dentro da empresa. Então, eu sempre falo, não podemos generalizar. Tem uma coisa que é bastante observável, que é assim, quando uma empresa tem uma cultura de procrastinação, às vezes entra uma pessoa nova na empresa que não procrastina. É uma pessoa que é bem focada em metas, resultados. Acontecem duas coisas. Ou ela vira uma pessoa procrastinadora, que é mais difícil se ela é uma pessoa autoconfiante, ou ela sai, ela não suporta a cultura da empresa. Né? Quando ela fica, a gente fala que isso é a conserva cultural, né? Ela entra e se envolve na conserva cultural e quando ela se percebe ou nem percebe, ela já está igual a todo mundo. Então, isso é uma coisa que às vezes acontece. Cabe à liderança, eu vou falar muito de liderança, porque sempre é a liderança que faz todos os movimentos de mudança dentro da empresa. Cabe à liderança estar muito atenta a esse tipo de comportamento e criar ações dentro da empresa que mude o comportamento coletivo. Agora, só para a gente poder entender, o que podem ser essas ações? Às vezes é necessário contratar alguém, procurar uma ajuda externa, às vezes uma conversa, às vezes uma troca que se faça na empresa. O que eu posso fazer? Bem, o líder ele tem que estar preparado para fazer essa orientação com a sua equipe. Quando ele não está, ele primeiro precisa passar por um treinamento, precisa aprender a fazer treinamento com as equipes, que é o que a gente chama de líder coach. Ele precisa saber fazer coaching com as suas equipes. Ele tem que ser um pouco consultor também. Tem papel saber, do né? líder. O líder ele tem que se tornar um especialista em pessoas. O líder hoje em dia ele não tem que estar tão envolvido com as questões operacionais. Ele é líder justamente porque ele tem que olhar para as coisas com um olhar para a gente. Então, o líder ele não necessariamente tem que saber executar todas as funções da sua equipe, mas ele tem que saber lidar com a equipe, com a equipe, é fundamental, conhecer de pessoas. Então, ele precisa passar por uma formação. Muitas vezes, um técnico assume uma posição de liderança e ele continua com aquele olhar técnico. Aí é a hora que ele precisa passar para um outro degrau. Ele tem que se desenvolver enquanto líder. Para poder fazer o trabalho. Uma orientação para que consiga. Sim. Agora eu pergunto à doutora Verusca, as pessoas, a gente recebeu agora há pouco a ligação da Maria que falou que ela explica para as pessoas que não dá tempo, que ela não tem tempo e que as pessoas já estão começando a não mais aceitar isso. A pessoa de imediato percebe que ela é assim, que ela está procrastinando ou não? Ou às vezes a pessoa nem se dá conta? Depende do volume que ela deixa para depois, das coisas que ela deixa para depois, porque às vezes muito não se percebe mesmo. Você no dia a dia, você tem, como vocês estão dizendo, fazer opções. Então, qual é a prioridade aqui? E você segue uma prioridade. Então, uma outra coisa acaba ficando para depois, talvez não tenha tanta importância frente à prioridade escolhida. Agora, se você sempre promete determinadas coisas e não cumpre, depois eu faço. Depois eu vejo. Sempre tem, às vezes amigos, às vezes no dia a dia, no mundo social. Eu vou ver, pode deixar, viu? Porque a pessoa não tem coragem. Fica esperando sentada, porque senão vai cansar, né? Porque às vezes não tem coragem de olhar para aquele amigo e dizer, olha, não estou afim.
Medo de dizer não. Não vou te ligar na sexta-feira pra gente sair, porque eu não vou sair sexta-feira. Mas eu não quero te frustrar porque você é meu amigo, então eu sou covarde pra te dizer que não vou. Então eu falo... A frustração acaba sendo maior, não? Que daí você não aparece. Aí, uma vez, talvez aquele amigo não perceba, 2, 3. Quando começa a ficar um volume mais elevado, aquele amigo vai dizer, olha, tem alguma coisa errada. Será que é comigo? Aí começa, porque o ser humano, para abraçar a culpa, é impressionante. Né? Então vale a pena a gente ver o perfil, a frequência, quanto se mostra. Agora é lógico, no dia a dia, o volume de coisas que surgem, é natural que você vá ter uma atitude de prioridade. Agora, sempre, então aí tem alguma coisa com certeza errada. Agora,